Poderia uma equipe conseguir surpreender o leitor após o desastre que foi Heróis Renascem? Poderia uma equipe revitalizar a Marvel sem ser com os mutantes? É isso que nós vamos ver hoje com Vingadores Eternamente. Então, solta a bagaça! Fala galera, começando mais um House Files. Vingadores Eternamente ou Avengers Forever no original foi uma série de 12 edições especiais comemorando os 35 anos de publicação do grupo no ano de 1998, mas tinha um problema. Qual era o problema? Heróis Renascem, a saga imediatamente anterior que prometia revolucionar os heróis não mutantes da editora. O que aconteceu? A Marvel, muito esperta, tentando ser muito esperta, chamou alguns medalhões da Image Comics. Lembra da Image que eu comentei no vídeo passado de Savage Dragon? Então, eles chamaram alguns artistas da Image Comics para tentar atualizar os heróis Marvel. E aí o que acontece? Como toda tentativa de atualização, nós temos aquele pequeno problema. Você tem que ter bons escritores, o que não é o caso de Rob Liefeld, Willy Portátil e Jim Lee, Eles são bons desenhistas, tirando Rob Liefeld, que não sabe fazer nada mesmo. E o que aconteceu foi uma história, digamos assim, qual seria o melhor adjetivo? Ridícula. Por quê? Porque a tentativa de atualização deles foi uma coisa execrável. Os heróis ficaram completamente poluídos, mudaram de uniforme, depois voltaram para o uniforme original, tiveram de trazer o Thor do universo 616 de volta, etc, etc. Foi uma verdadeira bagunça. Quando acaba Heróis Renascem, o título dos Vingadores cai na mão de Kurt Busiek. E Kurt Busiek, trabalhando com Jorge Pérez, faz um excelente trabalho. E aí ele é cotado para fazer Vingadores Eternamente, ou Avengers Forever, se você preferir. Tá? Mas quem é Kurt Busiek? Kurt Busiek é o argumentista de Marvels, aquela série do Alex Ross, linda, que traça um paralelo com Phil Sheldon, um jornalista do Clarim Diário, que acompanha a saga dos heróis Marvel desde a época do namoro até a contemporaneidade. Ele passa também a escrever, como eu já disse, a Mensal dos Vingadores com Jorge Pérez e Thunderbolts com Mark Bagley, que era um artista expoente da época, já tinha acabado de sair do Homem-Aranha e depois ele volta para Homem-Aranha Ultimate. Junto a ele foi cotado Carlos Pacheco, que também era um outro expoente da época, que tinha feito a minissérie do Bishop em 1995 e passa a ser, a partir de 1997, o desenhista regular de X-Men. Qual era o grande problema de Avengers Forever? A questão era você conseguir compor uma aventura em que você trabalhasse com a longevidade dos Vingadores. Vingadores desde a década de 60 é publicado pela Marvel. Então qual era a saída para se conseguir compor uma história desse escopo? A cronologia. Só que cronologia também tem um problema, porque a cronologia muitas vezes é respeitada e não é respeitada pelos autores, conforme eles vão ingressando em determinado título. A escolha de Kurt Busiek é trabalhar com o óbvio, mas isso a gente vai ver mais à frente. O grande desafio do autor, na verdade, era tentar ser como Roy Thomas. Roy Thomas, para quem não sabe, foi o cara da Marvel nos anos 70 e 80. Por quê? Ele começa como um fã, passa a ser roteirista e passa a roteirizar quase tudo que tem na Marvel. É uma coisa impressionante, E ele é um grande conhecedor da cronologia da Marvel, então as histórias dele, elas conseguiam se comunicar umas com as outras e se comunicar com aquilo que estava sendo publicado na época, o que é muito difícil.
criando aquilo que a gente chama hoje de universo compartilhado? Não, mas assegurando-se no universo compartilhado. Porque quem criou o universo compartilhado da Marvel, caso vocês não saibam, foi Jack Kirby. E aí muitos vão dizer, não, foi Stan Lee, foi Stan Lee. Não, Stan Lee só dava ideia. Quem escrevia de fato as histórias eram os desenhistas. Tá? Isso você pode ver em qualquer livro que fale sobre a Marvel. Você não precisa nem ter muita dor de cabeça com isso. Mas o grande desafio de Kurt Busiek era tentar ser o Roy Thomas do final do século XXI. Essa é uma grande questão que só vai ser respondida no último vídeo dessa série. Não vou nem me preocupar com isso agora. E também havia o desafio de Carlos Pacheco. Por quê? Porque na mensal dos Vingadores, quem estava desenhando era Jorge Pérez. Jorge Pérez, senhoras e senhores, é o cara que mais consegue desenhar personagem num único painel. É uma coisa absurda, tá? Jorge Pérez, Phil Jimenez e Ron Lim são 3 desenhistas que conseguem inserir uma ampla gama de caracteres num único quadrinho. Será que Carlos Pacheco conseguiria fazer a mesma coisa com tantos designs diferentes ao longo de tantas décadas de Vingadores? Isso também só será respondido no próximo vídeo. Esse é um vídeo introdutório para a gente saber qual é o problema de Vingadores Eternamente, né? Mas, voltando, o que veio antes de Vingadores Eternamente? Já citei, Herói Já Nasce, que foi um grande fracasso. O Hulk, quando retorna, ele retorna como Cavaleiro do Apocalipse. É uma história toda em que o Hulk vai se tornando Cavaleiro do Apocalipse. Apocalipse, aquele mutante da Marvel, um dos ex-eternos. Quando ele se torna Cavaleiro do Apocalipse, ele se torna o Cavaleiro da Guerra. E acaba lutando contra Rick Jones e deixando num estado deplorável, porque ele dá um tapinha no Rick Jones e o Rick Jones praticamente quebra o pescoço, tá? Heróis Já Nascem foi um grande fracasso de vendas. Então se precisava de algo na Marvel para conseguir resgatar a importância do maior grupo de heróis da Terra, blá blá blá, né? Mas quem são os Vingadores? Os Vingadores, senhoras e senhores, é o maior grupo da Marvel. Todo herói da Marvel ou foi ou vai ser um Vingador. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você for olhar qualquer enciclopédia Marvel e ver o número de Vingadores, é uma coisa absurda. Wolverine já foi um Vingador. Coisa já foi um Vingador. Homem-Aranha já foi um Vingador. Homem-Areia, quando era super-herói, foi um Vingador. É uma coisa absurda em termos de membros. Tá? Todo mundo da Marvel basicamente já foi um Vingador ou será um Vingador. A questão é, não existe um grupo de vilões que conseguisse bater de frente com os Vingadores. Porque ou os vilões eram extremamente poderosos, ou os grupos de vilões eram fracos, tipo Gangue da Demolição, que é um grupo ridículo, mestre do terror, que mais brigavam entre si do que enfrentavam os Vingadores. Então Busiek precisava pensar em algo que pudesse ao mesmo tempo movimentar a história e ser um desafio para os Vingadores. Ele pensou em algo que é ao mesmo tempo óbvio e genial. Por quê? Porque há um personagem dos Vingadores que é extremamente relevante para toda a cronologia Marvel, porque ele perpassa em vários setores não mutantes. O nome dele é Rick Jones. Rick Jones aparece na primeira edição de Hulk, e ele é o motivo pelo qual Bruce Banner se joga na frente de uma bomba gama para salvar um garoto. Esse garoto era Rick Jones. Rick Jones passa a ser o parceiro do Hulk durante várias edições. Logo depois, ele se torna o responsável pela formação inicial dos Vingadores, aquela com Vespa, Homem-Formiga, Thor, Hulk e Homem de Ferro. Ele é quem reúne esses heróis, não é Loki. Loki somente é o vilão da vez. Ele já foi alter ego do Capitão Marvel. Eu vou chamar de Marvel para a gente não confundir o Capitão Marvel da DC, que agora se chama Shazam. Ele já foi um dos Bucks, parceiro do Capitão América. Ou seja, ele é o civil mais importante da Marvel.
E além disso, durante a guerra Kree-Skrull, ele é detentor da Força Destino. A Força Destino é um poder que faz com que o seu usuário possa convocar ou se transformar em toda a gama de heróis possíveis e imagináveis. É uma coisa de maluco que foi criada pela Marvel durante os anos 80 e deu muito certo, tá? Rick Jones, então, ele é o elemento fundamental, ele é o elo de ligação da Marvel. Muita gente acha que a Marvel ela é uma grande produtora de heróis. E uma das belezas das histórias da Marvel é que eles conseguem colocar civis, como Kurt Busiek colocou em Marvels, Phil Sheldon como elemento norteador da história. Agora o elemento norteador será Rick Jones. Mas quem seria o vilão? Pensemos. O vilão só poderia ser alguém que também perpassa o histórico da Marvel. E só existe um vilão que pode fazer isso. O nome dele é Kang, o Conquistador. Busiek, então, tem uma ideia. Ele aproveita a cronologia, ele aproveita o momento atual da cronologia para inserir certos elementos. Havia acabado há pouco tempo a Operação Tempestade Galáctica, que colocava a Inteligência Suprema presa na Lua, e ela não comandava mais os Krees. Ao mesmo tempo, Rick Jones havia sido detonado pelo Cavaleiro da Guerra de Apocalipse, que era o Hulk, e estava em coma. Terceiro elemento, todo mundo já sabia, isso já era dado comum desde os anos 80, Kang estava fadado a se transformar em Imortus, que é um outro antagonista dos Vingadores. Então nós temos esse dilema. Kang não quer se transformar em Imortus, quer permanecer como Conquistador. Você tem Rick Jones em coma indo para a Lua para ser socorrido pela Inteligência Suprema, e nós temos também Imortus, que irá aparecer para tentar transformar Kang em Imortus, num paradoxo temporal em looping. Essa é a motivação de Vingadores Eternamente. Será que isso vai dar certo? Saberemos no próximo vídeo. Até lá!